Glória a Deus. Eu quero falar sobre 2 textos rapidamente. Estou trazendo um para ter um embasamento no Novo Testamento, mas eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Moisés. Falamos sobre Moisés, não é, na virada do ano, sobre presença, sobre a vida de Moisés. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Moisés, mas para dar a você um embasamento, a preparação do seu coração para as grandes coisas que Deus tem para você no ano de 2025. Vamos ler um texto em Efésios 1:3. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Uau! Isso é poderoso, hein? Amém? Olha ali. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aí às vezes a pessoa pensa assim: meu Deus, é bênção espiritual, pai? Será que não tem nada material para mim? Você não discerniu, né? As coisas são criadas em Deus, no Espírito, para se manifestar na matéria. Primeiro as vemos lá. Se não conseguirmos vê-las lá, nunca as veremos aqui. No sentido de você crer na existência do que Deus tem para você. Diga quem está do seu lado: Deus tem grandes coisas para você. Amém? Agora, ainda em Êxodo, agora vai para Êxodo 33:14. Êxodo 33:14. Êxodo é o 2º livro da Bíblia. Então, por misericórdia da sua alma, eu lhe dei essa informação. Bora. Então diz lá, Êxodo 33:14. Lembra que nós falamos até um pouco sobre aquilo que Moisés, né, disse ao Senhor. Olha que coisa linda, hein? Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Isso é zelo pela presença do Senhor, é saber que ela faz toda a diferença em nossa vida. Mas agora Deus responde no versículo 14, diz assim, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Coisa maravilhosa, hein? Que coisa maravilhosa. A minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Eu quero fazer uma pergunta a você. Você está preparado para tudo o que Deus tem reservado para você neste ano? O seu coração está preparado para tudo o que Deus tem para a sua vida no ano de 2025? Será, irmãos? Preste atenção, olha para a cara do teu irmão aí, vê se ele está com cara de quem está preparado para receber a bênção de Deus. Olha aí, meu Deus, tem gente que está dizendo estreitou. Olha aí, nós lemos textos aqui da palavra de Deus que fala sobre grandes bênçãos que Deus tem preparada para nós. O apóstolo Paulo, ele traz uma revelação à igreja em Éfeso, que Deus, ele já preparou tudo o que é necessário, tudo o que precisamos, toda esta provisão já está disponível nos celeiros celestiais, para ser, pela fé, alcançada por nós. Aqui, na história de Moisés, no texto que relata essa passagem que Moisés está nesta conversa abençoada com Deus, nós entendemos que Deus também proveu descanso para nós. Quem não quer descanso de alma, irmão? Quem não quer sentir que a presença de Deus te acalenta, te dá respaldo para você poder confiar e ter expectativas para o dia de amanhã? Porque com Deus o dia de amanhã sempre será maior do que o dia de hoje. O nosso futuro sempre nos reserva coisas maiores do que o que temos alcançado até hoje. É por isso que Deus fez o futuro, para que olhássemos para Ele e tivéssemos expectativa nele. Quando a pessoa está presa no passado, não avança. Quando a pessoa se apaixona pelo presente, não consegue compreender e discernir que o melhor está por vir. Mas o melhor na tua vida ainda está por vir. Eu poderia aqui
sintetizar isso dizendo o seguinte: um dia, em um abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados e estaremos na presença dEle. O que é melhor? O que você vive hoje ou o que você vai viver amanhã? É claro que é o que você vai viver amanhã. Amém? Não tenha dúvida disso. Agora, com quanto eu creio que o Senhor quer fazer grandes coisas na sua vida nesse ano, eu tenho uma dúvida. E é por isso que eu estou trazendo essa mensagem nessa manhã. É se você está preparado para o que Deus tem para você. Você sabe que muitas vezes nós pedimos coisas a Deus, as quais nós não estamos preparados para recebê-las. É claro que você sabe disso. E talvez você já tenha até experiência em relação a isso na sua própria vida. Não só na história de alguém, mas na sua própria história. Obviamente existiram coisas na minha vida que eu pedi a Deus, que Deus teve que me mostrar que não era o tempo. E por que não era o tempo? Porque talvez eu não estivesse preparado para receber essas coisas. É como um filho que pede a um pai: pai, me dá um carro. E o pai avalia e diz: você não tem ainda preparo para isso. Não tem a maturidade necessária para isso. Não é verdade? Não tem a maioridade necessária para isso. E nós não podemos burlar a lei, não é verdade? Então vamos aguardar um pouquinho. E às vezes essas coisas acontecem entre nós e Deus em uma dimensão, talvez diferente, mas que retrata essa realidade. De que nós precisamos estar preparados para receber o que Deus tem para a nossa vida. E Deus tem grandes coisas para nós. Para cada um de nós que estamos aqui nesta manhã. E quando nós não preparamos o nosso coração, nós incorremos em grandes riscos. Você não sabe os perigos que existem na vida, na jornada de vida, de um crente que não se prepara para viver o que Deus tem para ele. Há um texto sobre Roboão, em 2 Crônicas 12:14, que diz o seguinte: Roboão foi o filho de Salomão, filho de Davi, não é? E fala sobre Roboão o seguinte: Roboão fez o que era mal, porque não preparou o coração para buscar o Senhor. E às vezes nós não preparamos o nosso coração para receber o que Deus tem para nós, e somos candidatos a uma jornada derrotada, a uma jornada de fracasso. E é por isso que o Senhor nos chama a atenção para esse tema nessa manhã. Eu sei que você tem grandes expectativas para a sua vida, e assim deve ser. Crie expectativas em Deus, porque o teu Deus é um Deus grande, é um Deus vivo, é um Deus verdadeiro, é um Deus que se manifesta. Eu sei que Deus pode fazer infinitamente mais, como diz a sua palavra, do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Eu não tenho dúvidas quanto à intenção, eu não tenho dúvidas quanto ao querer de Deus, mas a grande questão nesta manhã é: os nossos corações estão preparados para vivenciar tudo aquilo que Deus tem proposto para nós? Todo o bom projeto de Deus, todo o propósito do Senhor. Essa deve ser a nossa consideração, para que não cheguemos ao final do ano frustrados, porque as expectativas não foram atendidas. Mas não foram atendidas não porque Deus deixou de ser Deus em nossa vida, mas porque nós não nos preparamos para tal. Aí é que está o X da questão. E eu quero falar para você que está aqui nessa manhã, homens de Deus, mulheres de Deus, que se sentam aqui para ouvirem uma palavra de Deus, que você precisa começar o seu ano trabalhando o seu coração, para que você receba tudo o que Deus tem para você. Eu quero trazer para você aqui, para abençoar a sua vida, com base na vida de Moisés, como preparar o seu coração para receber o melhor de Deus nesse ano. Você está com uma grande expectativa para 2025? Sim ou não? Eita, me ajuda aqui, porque hoje de cá ninguém está com fé não. Você está com uma grande expectativa para 2025 aí? Amém? Glória a Deus? Amém. Então, queridos, olha, a primeira coisa que eu enxergo nas palavras de Moisés,
especialmente quando você estuda um pouco Deuteronômio, né? Ele dá uma ênfase imensa ao que poderia levar o povo, ao destino que o povo esperava, as promessas e as bênçãos de Deus, que era a obediência. Sem obediência não haverá possibilidade de você alcançar o melhor de Deus neste ano. Se você não dispuser o seu coração, se você não começar o seu coração, aplicando ele a obedecer ao Senhor, porque a obediência, preste atenção nisso, nos levará a novos níveis de bênção em nossas vidas que nós ainda não alcançamos. Moisés compreendeu isso. Ele compreendeu que quanto mais se sujeitava a Deus, mais era abençoado. Quanto mais obedecia ao Senhor, mais vitórias tinha. Quanto mais dava ouvidos à voz do Senhor, mais ele conquistava. Então ele faz uma oração a Deus, em Êxodo 33:13, quando ele estava lá nessa fala com o Senhor, e ele diz: agora se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. O que é que Moisés está pedindo a Deus? Deus, me faz conhecer o teu caminho. E obviamente, ele não falava de uma estrada física. Ele estava dizendo a Deus: me faz conhecer a tua vontade. Me faz, Deus, conhecer o teu querer. Porque eu quero me submeter à tua vontade. Eu quero ser obediente ao teu querer. E a conclusão dele: para que eu obtenha favor diante de ti. Quanto mais você busca obedecer a Deus, você é projetado nas bênçãos do Senhor. O favor de Deus virá sobre a sua vida. Moisés, ele leva esse ensinamento ao seu povo. E a expectativa dele é que o povo criasse a consciência de que a obediência, de que a submissão os projetaria a um nível de conquista, a um nível de vitória jamais alcançado. Deuteronômio 28, versículos de 1 a 13, você conhece esse texto. Se você já tem alguma vivência dentro de igreja, você conhece isso. Mas olha o que Moisés vai dizer: em todos os níveis da vida deste povo, a bênção do Senhor chegaria. E quando chegaria? Ele vai dizer: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. E ele começa a dizer: será que você pode receber isso na sua vida? Benditos serão vocês na cidade. E o que mais? Benditos serão vocês no campo. Moisés está dizendo: onde vocês estiverem, por onde quer que vocês passem, a bênção do Senhor estará sobre vocês. Um coração obediente atrai o poder da bênção, o poder da vitória, atrai cumprimentos da promessa do Senhor. Mas quando estamos em uma postura de insubmissão, essas coisas são distadas de nós, elas são afastadas de nós. Porque Deus não ordena a sua bênção sobre aqueles que endurecem o seu coração a Ele. Não, mas eu estou aqui, estou levando a minha vida. Isso não quer dizer que seja a bênção do Senhor na sua vida. Você precisa viver algo maior na sua vida. E como viver isso? Submeta-se, obedeça ao Senhor. Aí ele vai falar aqui ao seu povo, continuar: bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais, e bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar, e benditos serão ao sair. Quando você entrou aí, você foi abençoado. Quando você saiu também, seu coração é obediente, receba a sua bênção em nome de Jesus. O Senhor fará com que os inimigos que se levantem contra você sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros. Quem quer ter celeiros abençoados aqui?
Amém, olha aí. E em tudo que colocarem a mão, e os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Deus lhes dá uma boa terra. Amém? Então Deus está prometendo as suas bênçãos. Ele continua aqui. Eu poderia levar esse texto, e se você for ler Deuteronômio e fizer uma leitura crítica, você vai ver que todas as promessas e todas as bênçãos para a terra da promessa, para que o povo vivesse de uma forma plena e pudesse alcançar a plenitude das bênçãos de Deus, dependia de uma palavra que define o alfabeto de Deus: obedecer. Se você é alguém submisso, se você é alguém obediente, as portas estarão abertas para você no ano de 2025. Um coração obediente são portas abertas para a bênção de Deus. Olha para teu irmão e diz a ele: você precisa viver submisso à vontade de Deus. Se você quer um ano abençoado, se você quer ter um ano, aqui, nós estávamos falando de tantas coisas e podíamos seguir, falando de saúde, falando, sabe, de longevidade, falando de avanço, falando de relacionamento, porque de todas essas coisas, a palavra de Deus fala, e sobre todas elas, Deus tem promessa para nós, quando nós nos submetemos à vontade de Deus. Por isso, permite que o Espírito Santo nessa manhã tire toda essa dureza, que às vezes nos obstina contra a vontade de Deus, e nos impede de servir a Deus de uma forma completa, em submissão total, e às vezes Deus está lá no seu coração. É assim ou não é? Não é? Querendo falar em uma área da sua vida, e você endurece o coração. Não, Deus, não quero, não faço, não vou. E aí você impede a bênção do Senhor. Ou quando você sabe qual é o caminho que Deus quer, mas você devagarzinho vai, que nem menino traquino, quando vai, né, vai crescendo a rebeldia. Você fala: não toque nessa tomada. E o menino vai, ó. E tem entre nós, muitas vezes, pessoas vivendo essa infantilidade, rebeldia. Mas Deus quer quebrar todo o espírito de rebeldia nesta manhã, sobre as nossas vidas, e nos dar um espírito de obediência, de submissão à vontade do Senhor. E a consequência será um ano de grandes bênçãos em nossas vidas. Uma segunda coisa, na vida de Moisés, que determinou um estágio de muitas bênçãos para ele, e eu quero que você pegue isso para a sua vida, para o seu coração, para que você possa ser projetado a um novo nível de vitória neste ano, é a visão. Diga comigo: visão. Visão é o que pode definir, dar sentido real de um propósito. Olha só, a visão, ela traz um sentido real a um propósito. Você ouve muito falar por aí: Deus tem um propósito para você. E você fica pensando: meu Deus, qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? E então Deus te dá uma visão. E essa visão, ela define o propósito. Às vezes você conhece o que Deus quer para você, mas você não sabe a dimensão do que Deus quer para você. Então Deus te dá uma visão, e esta visão vai o quê? Definir o tamanho daquilo que Deus quer e o que Deus tem para você. Não foi assim na vida de Abraão? Exemplo simples, né? E obviamente, queridos, a visão do que nós estamos falando aqui, nós não estamos falando daquilo que os olhos naturais veem, mas daquilo que é a impressão do que Deus tem para a sua vida projetado no seu coração. Deus imprime isso, né? A grande questão é saber: este ano você tem uma visão de Deus para se mover, ou você tem uma visão própria? Ou seja, você vai se mover por aquilo que Deus tem para a sua vida, ou você vai se mover por aquilo que você tem como visão para você, para a sua casa, para o seu trabalho, para tudo, para todas as áreas da sua vida? Essa é a grande diferença. Com Abraão, Deus tinha um propósito: eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão não entendeu a dimensão do que Deus tinha para ele, até o dia em que Deus o chamou: vem aqui fora, Abraão. Abraão estava deitado, ouviu a voz do Senhor, saiu num dia de céu estrelado,
E Deus diz: olha para as estrelas. E Abraão, você já teve a experiência de estar num lugar assim, na cidade, as luzes da cidade ofuscam um pouco, né, o brilho das estrelas, você não consegue dimensionar ao certo, né, o quanto essas estrelas estão em uma quantidade tão extraordinária. Seus olhos enxergam uma pequena parcela, não é verdade? Mas mesmo aquilo que os nossos olhos enxergam, dá para você ter uma noção da grandeza da criação de Deus. Mas quando você está no campo, quando você está num lugar com pouca iluminação, que você olha para o céu, e o céu está estrelado, é uma visão extraordinária. Imagine Abraão olhando para aquele céu, todo estrelado, e Deus dizendo para ele: vês isso? Assim será a sua descendência. Essa é a visão. Guarda a visão, porque a visão define a grandeza do propósito que Deus tem para você. É por isso, queridos, que andar por uma visão pessoal é algo pequeno para um crente, para um cristão como nós, porque o nosso Deus, Ele sempre terá uma visão muito maior acerca de nós do que nós jamais teremos. Do que nós jamais teremos. Deus tem uma visão maior para você do que a visão que você tem para a sua própria vida. E o que é melhor? Andar pelo que Deus tem para nós ou andar por aquilo que queremos para a nossa própria vida? Aí nós temos que escolher. É por isso que no início de um ano nós precisamos dizer a Deus e orar ao Senhor e dizer: Deus, dai-me a visão que o Senhor tem para a minha vida neste ano. Porque eu sei que você entra cheio de planos, na verdade. Eu quero isso e vou fazer aquilo. Eita, olha, o Xambalaias está aqui, poderoso. Eu quero alcançar aquilo, eu quero conquistar aquilo outro. Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas muitas vezes essas coisas, queridos, não que são pecaminosas ou ruins em si mesmas, mas não é tudo que Deus tem para você. E talvez Deus tenha um caminho de bênção e de vitória inigualável, que você não compreende, porque não tem uma visão de Deus na sua vida. Essa é a grande questão. Deixa eu te mostrar algo aqui na vida de Moisés, né? Sem visão, nós não temos uma real direção. E olha só como isso é interessante. Quando nós não temos uma visão, nós não sabemos o que precisamos ao certo na jornada. Porque para onde você está destinado a ir, vai determinar o que você precisa. Você quer entender de uma forma prática? Vamos lá, Deus chama você para ser um professor. Você vai ensinar, não é? Uma classe dominical, estou falando das coisas da igreja aqui, só para ficar mais simples. Como que Deus vai capacitar você? Ah, já sei. Deus vai te dar uma voz maravilhosa para você cantar. Não necessariamente você precisa disso para ministrar a classe da escola bíblica às crianças. Você vai precisar de outros recursos que Deus vai dar. Por isso que é importante para nós orarmos e sabermos o que pedir a Deus para este ano, conhecer o que Deus quer de nós este ano. Isso vai fazer toda a diferença, porque se você, hoje, meu irmão, não sabe o que Deus quer de você, para onde Deus quer levar você, isso vai gerar um grande problema no seu coração. É claro que nós estamos orando sobre algumas coisas ainda, eu estou falando quando você decide ir, sem Deus dizer, é por ali, não é verdade? Então olha só que maravilha, porque se nós não sabemos, é porque ainda precisamos ter uma visão de Deus, e talvez Deus esteja dando visão a você nessa manhã, e apontando o que Deus quer para você neste ano de 2025. Agora, deixa eu falar sobre Moisés, preste atenção. Tudo que Deus faz tem um propósito, sim ou não? Sim, tudo que Deus faz. Deus não faz nada sem propósito, nada. Então, quando Jesus esteve nessa terra,
Se você olhar as entrelinhas de suas decisões, na sua vida, nada é aleatório. E alguém chama ele e diz assim: olha, Maria e Marta te mandam chamar, porque Lázaro está doente. Está mal, cara. Se o senhor não correr, eu não sei o que vai acontecer. Ele disse: tá bom, podem ir. O que é que Jesus faz? Jesus espera. E eu acho que os discípulos ficaram pensando: ô mestre, o senhor ouviu direito o recado que o irmão trouxe para a gente? Não, o irmão disse que a situação é grave. E Jesus está lá na dele. Até o momento que Jesus disse: não se preocupe. Essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Olha o propósito. Eu vou demorar para que ele morra, para que quando se chegue lá, se tenha passado um tempo em que se quebre até todo o misticismo que havia, sabe? Toda a crendice que havia naquele povo. Porque o povo achava que até o terceiro, quarto dia, o terceiro dia o espírito ainda rondava o corpo da pessoa. Jesus disse: chegando no quarto, ninguém vai dizer mais isso, até porque o corpo já está cheirando mal. E foi aí que Jesus entrou para dizer: sai para fora, venha Lázaro. E é incrível, Lázaro sair daquela tumba. Você pode pensar nessa visão, é inacreditável. Como que você vê uma pessoa morta de 4 dias, ao som da voz de um homem, ele sair do seu túmulo e vir para fora, se apresentar diante do Criador e dizer: a vida se submete à tua vontade, Jesus. Então nós olhamos para a vida de Moisés. Moisés, por 40 anos, ele esteve no deserto, na casa de Jetro. Esse foi um tempo na vida de Moisés, para que Deus trabalhasse no seu coração, mas nada lhe faltou ali, o essencial ele teve. Essa foi a provisão de Deus, 40 anos da vida de Moisés. Diga comigo: o essencial nunca faltou a Moisés. Lembra que ele foi fugitivo? Mas ele não passou fome, ele não passou sede, ele não passou necessidades básicas. Mas então Deus vem a ele, e Deus chama ele para libertar o seu povo. Ele dá uma visão a Moisés. Cima, né? Naquele monte, irei para lá e verei que coisa extraordinária. A sarça, ela está incandescente, mas ela não é consumida pelo fogo. Isso é algo extraordinário. Não se explica pela ciência. Então ele se achega ali. A partir dali Deus começa a lhe revelar um propósito. E lhe dá esta visão de sua grandeza, de seu poder. Mas a visão lhe leva a um novo patamar de provisão divina. A um novo patamar. Meu amigo, você vai crescendo e Deus vai te capacitando. Deus precisa capacitar você para as mudanças deste ano. Deus quer capacitar você para o novo estágio que Ele tem para você neste ano. Às vezes nós cristãos nos acostumamos com o que temos alcançado de Deus. Isso é um grande problema na vida dos cristãos. É por isso que muitos de nós nos tornamos cristãos estagnados. Se eu voltasse ao ano 2024 e perguntasse a você, como que você poderia pontuar o seu crescimento de 1 a 10? O seu crescimento em Deus no ano de 2024? Talvez você tivesse que ser sincero e dizer: não passou de uns 4, pastor. Por quê? Porque não se aplicou a buscar a Deus, a conhecê-lo mais profundamente. O quanto você orou, o quanto você leu da palavra, o quanto você se consagrou, o quanto você serviu a Deus. Mas muitas vezes nós estamos acostumados com o que temos e achamos que está tudo bem. Não entre assim em 2025. Há muito a ser alcançado de Deus na sua vida. E Deus quer levar você a um novo nível. É por isso que Deus nos dá uma visão.
Talvez Deus dê uma visão a você de servir de uma forma especial este ano na igreja. Te deu um chamado, te deu um ministério, te deu uma vocação, bateu na porta do seu coração, disse a você: eu quero sua casa para uma célula, eu quero você cooperando nisso, eu quero você cooperando naquilo, eu quero você ganhando almas. Isso é uma visão, e agora Deus vai preparar você, mas quando vem uma visão, vem uma capacitação especial, vem um novo nível de provisão, os dons, as capacitações, os milagres, os recursos, o apoio, tudo é provisão para uma nova visão. Moisés precisava de um cajado que, lançado à terra, se tornasse uma serpente na casa de Jetro? Ele não precisava disso. Moisés não precisava ser um operador de milagres nas mãos de Deus, na casa de Jetro, seu sogro. Ele não precisava disso, não precisava de pragas nesses 40 anos, não era necessário que primogênitos morressem nesses 40 anos, nada disso era necessário. Ele não precisava de um interlocutor, que foi o seu irmão Moisés, que foi o seu irmão Arão. Ele não precisava disso na casa de Jetro. Mas no dia que ele foi convocado por Deus e Deus trouxe uma nova visão ao seu coração, ele precisava de tudo isso. E Deus proveu tudo o que era necessário. Se você quer ser o mesmo do ano passado, você não precisa de nada especial. Deus já proveu o que você precisa. Vá e seja feliz. Agora, se você, como eu, deseja coisas novas de Deus, busca algo novo do Senhor, se você quer alcançar coisas maiores em Deus, e eu não falo só e tão somente, mas principalmente na tua vida espiritual, mas também em tudo. Se você quer crescer no conhecimento, se você quer crescer nos seus afazeres, se você quer ter uma família ainda mais abençoada em Cristo, você precisa de um novo nível de provisão de Deus. Então abraça a visão de Deus, e Deus vai trazer um novo nível de bênção e um novo nível de vitória para a sua vida no ano de 2025. Deus é um Deus tremendo, irmãos. Deus sabe a dose do remédio para a vida de cada um de nós. Quando Moisés morre, olha o tamanho e a grandeza disso. Deus vai a Josué. Josué já tinha sido ungido para conduzir o povo à terra prometida no lugar de Moisés. Mas ele vai a Josué e ele diz a Josué, o que é que ele vai dizer a Josué? Da forma como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Você não precisa ser Moisés. Você não vai fazer o que Moisés fez, porque o teu dever, a tua tarefa é introduzir o povo na terra da promessa. Josué era um guerreiro. Mas o Senhor estava dizendo a Moisés, a Josué, da forma como eu provisionei Moisés, 40 anos no deserto, dando todos os recursos materiais, espirituais, intelectuais, emocionais, para ele vencer aquilo, eu serei contigo. Eu vou provisionar você para entrar na terra e conquistá-la. Moisés já não precisava ser capacitado como um comandante de guerra. Você ouviu falar de alguma luta, você leu que Moisés participou, alguma batalha que Moisés participou? Quando ele foi chamado por Deus aos 80 anos de idade, até os 120, quando ele serviu a Deus? Não, você não viu. Ele não precisava estar capacitado para guerrear. No momento da guerra, quando Moisés era vivo, Josué desceu as batalhas. E Moisés subiu os montes, levantou seus braços e orou. E o povo de Deus prevaleceu. Para capacitar, ele conseguir esse feito, Deus colocou 2 homens, um à sua direita e à sua esquerda, que seguraram seus braços, U e Arão.
Mas agora Deus precisava de um comandante. Então ele chama Josué, vai dizer: não se preocupe, Josué. Tão somente esforça-te, tem de bom ânimo, sê corajoso, e eu serei contigo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Deus estava trazendo um recado muito claro a ele. Tudo que você precisar para a conquista da terra prometida, tudo que os israelitas precisarem para a conquista da terra, para essa nova etapa, será provisionado por mim. Então somente abraça a visão e entra na terra da promessa. Porque 40 anos antes, os que estiveram à margem da terra da promessa, cadê a visão? Sabe qual era a visão deles? Vamos voltar para o Egito. O Egito estava tão bom. O Egito tinha cebola, o Egito tinha alho, o Egito tinha paneladas, o Egito tinha chibata, tinha escravidão, mas estava bom. Nós não precisávamos lutar com ninguém, nós não precisávamos guerrear com ninguém. Olha a visão deles. E Deus disse: não estão preparados. Deus não pode provisionar alguém que não tem uma visão que venha do coração de Deus para a sua vida. Não adianta. Quando Moisés disse aquele povo, aos seus irmãos ali: bom, ninguém vai entrar na terra da promessa, nós vamos voltar, não para o Egito, mas nós vamos voltar, vamos sair daqui, Deus não estará conosco. Alguns homens se juntaram e disseram: nós vamos subir, nós vamos entrar na terra da promessa, nós vamos tomar posse, Deus será conosco. Moisés disse: o que vocês estão fazendo? Deus não vai ser com vocês. Deus não vai ser com vocês. Não adianta, irmão, você se mover enquanto você não tem uma visão de Deus, daquilo que Deus quer. E foi exatamente por isso que eles pereceram ali e fugiram diante dos seus inimigos, porque eles não compreendiam que a vitória deles não dependia do querer deles, mas do querer de Deus na vida deles. Esta é a visão. Moisés, então, ele toma isso na sua vida. Da mesma forma, Josué se apropria dessa realidade, para que através de um coração que tem uma visão de Deus, eles fossem para um novo nível de bênçãos e de vitórias na sua vida. Assim foi conquistada a terra prometida, não pela força do braço, mas pela mão poderosa de Deus. De Deus. Moisés falou com eles antes: quando vocês entrarem, quando vocês subjugarem o adversário de vocês, quando vocês estiverem de posse da terra e usufruindo do fruto da terra, não considerem nem digam no coração de vocês: fomos nós que conquistamos isso. Não foi pela bondade de vocês, não foi pela capacidade de vocês, mas foi pelo propósito de Deus. Essa é a vontade de Deus. E eles andaram pela vontade de Deus, e por isso conquistaram a terra da promessa. E aqueles que duvidaram, pereceram. Mas você não vai ficar à margem da terra da promessa, não. Esse ano você vai entrar na terra da bênção do Senhor, amém? Você crê nisso? Amém? Então sustenta uma visão no teu coração, aquilo que Deus quer para você. Às vezes, meu irmão, transicionar coisas é meio difícil para nós. Às vezes a gente quer estar sempre repetindo as mesmas coisas, porque é mais cômodo, é uma zona de conforto, né, pastor Ailton? Mas Deus não é assim. Pensa de que Deus gosta de desassossegar as pessoas. Às vezes a gente está quieto aqui, e Deus manda a gente fazer alguma coisa que parece ser meio até ilógica, né? Porque Deus é assim. Deus não é Deus de coisas comuns. O nosso Deus é um Deus do sobrenatural, de coisas extraordinárias. Um terceiro ponto: sem visão
Não vai. Um terceiro ponto, para que você possa alcançar um nível de promessas e de vitórias na sua vida neste ano. Trabalhe a sua maturidade. Trabalhe a sua maturidade espiritual. Nós precisamos sair do jardim de infância da nossa fé. E o jardim de infância da nossa fé não é determinado e deveria ser pelo tempo que nós temos de cristão, mas não é. Isso é desde os primórdios da igreja. Quando o autor da epístola aos Hebreus escreve lá, capítulo 5 e 6, que ele vai dizer, devido ao tempo decorrido, vocês deveriam ser mestres. No entanto, vocês ainda não podem comer carne, gente. Só um leitinho. São meninos ainda na fé. Essa é uma questão não trabalhada em nossa vida. Nós precisamos buscar a Deus para buscar maturidade. Porque maturidade espiritual é o progresso de nossa fé. E a fé vem pelo conhecimento de Deus. E nós precisamos crescer nisso. Maturidade é um comportamento peculiar à maioridade. E nós precisamos alcançar a maioridade da nossa fé. Muitos cristãos, hoje você parece que, não sei, vive em um grau de infantilidade e aí entram no modo emocional. É uma igreja emotiva. E uma igreja emotiva não está pronta para coisas maiores em Deus. Não existe isso, irmão. Uma relação baseada em emoções. Ai, se tocou meu coração, estou bem. Se não tocou com esta palavra, não tocou com esta canção. Imagina você, se um pai de família que tem uma responsabilidade de sustentar uma casa, levantasse de manhã e dissesse, não estou bem emocionalmente, vou ficar aqui. Toda esta casa pereceria, é ou não é? Mas às vezes ele levanta e ele não está bem. Às vezes aquela mulher abençoada levanta, ela não está bem. Mas ela não é regida por emoção. E se for crente, vai ser regido por fé. Não ande por emoção. Não é o que você sente, é o que você crê que determina o seu sucesso, a sua vitória, a bênção na sua vida. E nós precisamos amadurecer. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz o seguinte, no capítulo 4, verso 1, digo, porém, o seguinte, durante o tempo em que o herdeiro é menino, em nada se difere do escravo, mesmo sendo senhor de tudo, ou seja, ele não vai receber nada. Enquanto ele for criança, ele não vai receber nada, porque não tem maturidade para lidar com as conquistas, não tem maturidade para lidar com a herança. Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, aquele menino, ele tinha uma altivez absurda, que não cabia dentro dele. Ele diz, dá-me que é meu. Eu quero o meu, papai. Quero administrar o que é meu. Seria muito bom isso, se ele tivesse capacidade. Mas se o pai não tinha dado, é porque ele não tinha capacidade. E agora ele pega o que é seu. E com certeza ele não pegou o que é seu pensando assim, daqui a 2 anos eu não tenho mais nada. Ele pegou o que era seu dizendo, agora sim. Agora eu vou saber como lidar com o meu dinheiro. Pouco tempo depois, ele não tinha mais nada, porque ele não tinha maturidade para receber a sua herança. E assim muitas vezes somos nós. Moisés foi assim. Moisés já tinha o propósito de Deus no seu coração, de ser o libertador do seu povo, quando ele tinha 40 anos de idade, lá no Egito. Então ele se levanta na força do seu braço, e ele queria que os israelitas ali, os hebreus, eles então reconhecessem que ele seria o homem certo para libertá-los daquele cativeiro. Ele foi criado pela filha de Faraó, ele tinha uma posição na corte de Faraó, ele tinha conhecimento, capacidades que outros não tinham. Não obstante a isso, ele não tinha maturidade espiritual para lidar com essas questões. E ele se levanta contra um homem que estava ali ferindo um hebreu, um feitor do Egito. E ele mata este homem. Quando a coisa é descoberta, ele foge. E 40 anos foi a escola do amadurecimento de Moisés. 40 anos na casa de Jetro, seu sogro.
40 anos na casa de Jetro, seu sogro. Não é brincadeira, é? Também vou dizer uma coisa para você: se o homem não amadurece na casa da sogra, ele não amadurece mais em lugar nenhum do mundo. 40 anos essa escola durou, para o tempo em que Deus viu Moisés preparado. Tudo parou, tudo. Aí você diz: o tempo de Deus é o meu tempo? Não, tudo parou. Deus disse: para tudo. Moisés não está preparado, e ele vai ser preparado na casa do seu sogro, que ele nem sabe que vai ter. 40 anos ali. E depois de 40 anos, Deus vem a ele. Por quê? Com um amadurecimento ao preparo para lidar com tudo o que Deus tem para a nossa vida. A conquista depende do nosso amadurecimento, para que a gente não desperdice a herança, as bênçãos de Deus em nossas vidas. Então Deus está esperando o tempo do seu amadurecimento. Agora, tem uma boa notícia, né? Você pode trabalhar no seu amadurecimento. Você pode se determinar a amadurecer espiritualmente, sair dessa posição que você muitas vezes se encontra como uma criança na sua fé, parar de brincar com as coisas espirituais e encarar o reino de Deus com a seriedade que lhe é devida. Você entende isso? É necessário que você trabalhe pelo seu crescimento. Quando se fala de imaturidade espiritual, sempre se responsabiliza o indivíduo imaturo por essa imaturidade. Eu posso considerar que hoje as pregações e os discursos que a gente vê por aí não são assim tanto para amadurecer as pessoas, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo. Se você quer conquistar no reino de Deus, entenda, o reino de Deus se toma força. Lute por isso. Não fica sentado esperando, porque as coisas não vão acontecer assim na vida de vocês. Nós precisamos buscar crescimento. Um coração sem maturidade espiritual não estará preparado para o melhor de Deus neste ano. Então, procura amadurecer a tua vida através do conhecimento da vontade de Deus. Eu vou encerrar falando de uma coisa rápida aqui. Vou deixar os outros tópicos, que a gente tomou um pouco mais de tempo para outras coisas. Fé. Fé. Se você quer ter um ano abençoado, você precisa crer em Deus. Você precisa acreditar em um Deus que tem o poder de te levar para além de todos os limites que você já imaginou. Esse é Deus. Nós lemos 2 textos no início dessa mensagem, um de Efésios. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E lemos um outro, onde Deus fala com Moisés. Deus respondeu: a minha presença irá com você e eu te darei descanso. Todas estas coisas e muito mais que a Bíblia revela são bênçãos para a jornada deste ano. Mas nenhum homem receberá nada de Deus se não tiver fé no seu coração. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não creio, mas Deus olha para mim. Olha mesmo. Mas quando você crê, Deus olha para você. Pode esperar a bênção do Senhor. A fé vai te levar a um novo patamar, a um novo nível. Nenhum homem vai receber nada de Deus. Você não alcançará o que Deus tem preparado para você, se não tiver fé em seu coração. Mas neste ano eu vou fazer, vou acontecer. Vai na força do teu braço. Isso não é garantia de nada. Eu vi muitos se levantarem sobre a terra e dizerem que são. Eu posso, eu sou, eu aconteço. E depois os vi abatidos. Eu os vi prostrados. E muitos que eu ouvi dizer: se eu cair eu me levanto, permanecem no chão, depois de 30, 40 anos,
não aprenderam ainda que garantia de vitória só temos em Deus e mais ninguém. E mais ninguém. Salmo de número 1. As coisas dos ímpios, porque quando ele fala do ímpio, ele diz isso, né? São como a palha que o vento espalha. Você quer ter coisas que possam ser espalhadas? Você quer uma família que não tem solidez? Um relacionamento que não tem solidez? Você quer uma fé que não tenha solidez? Você quer uma família que não que um emprego que não tenha solidez? Negócios que não tenham solidez? Não, você não quer isso. Você quer coisas sólidas na sua vida. Então comece a crer. Comece a depositar expectativas em Deus, em vez de depositar expectativas na força do seu próprio braço. Isso vai te dar uma garantia de que aquilo que você tem permanecerá. Então, neste ano, nós esperamos que o Senhor nos abençoe. Queremos paz, saúde, prosperidade, crescer em áreas de nossa vida. Nós cristãos sempre temos algum propósito espiritual, não é? Às vezes ministerial, mas como receber isso sem fé em nosso coração? Se não cremos em Deus, que Deus é capaz de prover o necessário para avançarmos, de prover o necessário para podermos lidar com um novo nível que nós vamos ter que enfrentar. As pessoas às vezes querem uma promoção lá no trabalho. Então, aquela pessoa diz, bem, eu gostaria de ser promovido. A grande questão é, você está preparado para isso? Você sabe como é lidar agora com este cargo de gerência? Você sabe como é lidar com esse cargo de diretoria? Você sabe como é ser líder, como é ser chefe? Você está preparado para isso realmente? Ou você está preparado para ganhar um dinheiro a mais? Porque aí todo mundo parece que está, né? Nós precisamos pensar nisso. Se você quer coisas maiores, você precisa estar preparado. E uma das coisas é a nossa fé, queridos. Sobre a fé de Moisés está escrito em Hebreus 11, algo extraordinário. Hebreus 11, 27, pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Como é que Moisés ficou firme? Olhando para aquele que é invisível. Quem é que ele está falando? De Deus. Olhando para Deus. Em 2025 não olha a circunstância, não olha o problema, olha para Deus. Não olha para você. Olhar para você pode gerar duas coisas. Primeiro, enfraquecimento. Você diz, eu não sou capaz. Segundo, uma expectativa falsa. Você diz, eu posso. Mas não conclui todas as coisas naquele que me fortalece. São duas coisas perigosas. Mas quando você olha para Jesus, a sua fé está nele. Esse ano eu serei abençoado, porque o Senhor estará comigo. É o seu poder, é a sua palavra, é a sua graça, é a sua força, é Ele em nosso viver. Você será projetado à conquista de grandes coisas, quando você crer de todo o seu coração que Deus assim fará. Que Deus assim fará. Se nós estamos, queridos, buscando para nossas vidas coisas maiores e devemos fazê-lo com grande expectativa, nós precisamos preparar o nosso coração. Começa o ano, não pensando nas coisas em si mesmas, mas começa o ano preparando o teu coração para receber não só o que você pretende alcançar, mas muito além disso, aquilo que Deus tem preparado para você. E Deus vai abençoar ricamente a sua vida nesse ano. Você crê nisso? Amém? Então ora comigo.